O sol da tarde banha a sala do conselho estudantil da Academia Seirei em um tom dourado nostálgico. A Lisa Mikhailovna Kujou, a vice-presidente exemplar, revisa os documentos com uma precisão cirúrgica e um olhar severo. Sentado ao seu lado, Masashika Kuzi parece mais interessado em tirar um cochilo do que em ajudar nas tarefas burocráticas. Nhalá lança um olhar gelado para seu colega, frustrada com a falta de comprometimento dele diante de suas responsabilidades. Também ela suspira profundamente, sentindo o peso de carregar as expectativas de toda a escola em seus ombros solitários. De repente, Masashika faz um comentário casual sobre o clima, tentando quebrar o gelo que sempre parece cercar a vice-presidente. Alia responde com uma frase curta em japonês, mantendo sua fachada de perfeição e distanciamento profissional. No entanto, ela logo murmura algo em russo, acreditando que o rapaz à sua frente não entende uma única palavra do idioma. O que ela não imagina é que Masashika aprendeu russo fluentemente durante sua infância devido à influência de seu avô. Também as palavras que ela proferiu em russo eram, na verdade, um elogio tímido à perseverança dele, apesar da aparência preguiçosa. Masashika luta para não rir, achando adorável o fato de ela usar uma língua estrangeira como escudo emocional. Também a dinâmica entre os dois é um jogo constante de gato e rato, onde a verdade está escondida à vista de todos. Também Alia volta a se concentrar em seu trabalho, mas seus dedos tremem levemente enquanto ela organiza as pastas coloridas. Também ela é conhecida como a princesa de gelo da escola, alguém que nunca vacila diante de qualquer desafio acadêmico. Também, mas por trás dessa fachada, existe uma garota que anseia por ser compreendida por quem ela realmente é. Masashika se lembra de sua própria história familiar complicada, o que o faz sentir uma empatia silenciosa pela solidão dela. Alia rompe o silêncio novamente para perguntar sobre o progresso de Masashika em uma tarefa específica do clube. Também ele admite que ainda não terminou, provocando uma reação imediata de irritação na sempre organizada vice-presidente. E ela começa um longo sermão sobre a importância da pontualidade e do respeito às regras da instituição. No meio da bronca, ela para, desvia o olhar e solta uma frase doce em russo chamando de idiota adorável. Masashika sente o coração acelerar por um breve momento, mas mantém sua postura de quem não ouviu nada de especial. Deus também ele percebe que essa é a forma única de Alia se abrir, usando o idioma de sua herança como um confessionário privado. Decidida a não deixar Masashika se acomodar, Alia propõe que eles terminem todo o trabalho pendente antes do anoitecer. Ele reclama de cansaço, mas no fundo, ele sabe que não pode deixar sua parceira de conselho trabalhando sozinha. Pelas próximas 2 horas, o único som na sala é o riscar das canetas no papel e o clique ocasional de um teclado. Há uma harmonia estranha no silêncio entre eles, uma conexão que transcende as palavras ditas em voz alta. Alia ocasionalmente olha para o perfil de Masashika, sentindo um calor no peito que ela se recusa a nomear. Temos também ela se pergunta se algum dia terá coragem de dizer aquelas palavras em japonês para que ele possa realmente ouvi-la. Masashika, sentindo o olhar dela, continua focado no papel, mas sua mente está processando cada sussurro russo anterior. Ele sabe que se revelar seu segredo agora, a frágil confiança e as interações divertidas que eles têm podem mudar para sempre. Finalmente, o último documento é assinado e Alia permite-se um pequeno sorriso de vitória. Eles arrumam suas coisas para sair enquanto a escola mergulha na escuridão da noite. Também ao caminharem pelo corredor vazio, o som de seus passos ecoa rítmico e solitário,
A Banha-Alaya agradece a Masashika pela ajuda, mantendo seu tom de voz educado e quase impessoal. Masashika acena com a mão de forma displicente, dizendo que não foi nada demais. Também antes de seguirem caminhos diferentes, Alia sussurra uma última frase em russo, quase como um segredo lançado ao vento. Temos também ela disse que está feliz por ele estar ao lado dela, uma confissão que ela jamais faria em sua língua nativa japonesa. Banho Masashika para por um segundo o impacto daquelas palavras reverberando em sua alma mais do que ele esperava. A Benhela observa se afastar sob a luz dos postes, sentindo que a jornada deles está apenas começando. No entanto, a calmaria é interrompida quando ele percebe uma figura familiar observando-os das sombras do prédio da escola. Ibenari Yuki Suou, a candidata à presidência e rival de infância de Masashika, que pareceu notar algo incomum naquela cena. Masashika sente um calafrio na espinha, sabendo que Yuki é a única pessoa capaz de desvendar seu passado e suas habilidades. A aliança entre ele e Alia terá que enfrentar desafios muito maiores do que simples pilhas de papelada. Também a disputa pela presidência do Conselho Estudantil está prestes a se tornar uma batalha de inteligência e influência. Masashika aperta o passo, ciente de que não pode mais ser apenas um espectador passivo na vida de Aya. Enquanto isso, Alia chega em casa e olha para o teto, repetindo mentalmente a frase russa que disse para ele. Ela se pergunta se foi longe demais ou se o silêncio dele esconde algo que ela ainda não consegue compreender. Um envelope misterioso é deixado na caixa de correio da família Kuzi naquela mesma noite. Conteúdo do envelope traz segredos que podem destruir a reputação de Alia e forçar Masashika a tomar uma decisão impossível. Masashika abre a carta e seus olhos se arregalam ao ver uma foto antiga que ele esperava ter esquecido para sempre. Masashika encara a fotografia antiga com o coração batendo forte contra o peito. A imagem mostrava uma promessa de infância que ele tentou enterrar por anos. E ele guarda a foto no bolso ao ouvir o som metálico da maçaneta girando. Banha-Alaya entra na sala com sua elegância habitual, mas nota a expressão estranha de Masashika. Também ela pergunta se ele terminou o relatório, mas seus olhos azuis buscam algo a mais. Em russo, ela murmura que ele parece um cachorrinho perdido hoje. Masashika finge não entender, embora o insulto carinhoso o faça querer rir. O clima muda drasticamente quando o nome de Yuki Suou é mencionado. Alia afirma que Yuki é a candidata favorita para a presidência do próximo ano. Masashika sabe que enfrentar Yuki não é apenas um desafio político, mas pessoal. Yuki Suou não é apenas uma rival, ela é a irmã biológica de Masashika, separada pelo divórcio dos pais. Sobrenome Kuzi foi o que restou a ele após a ruptura da família Suou. A porta se abre e a própria Yuki entra, trazendo consigo uma aura de perfeição. Também ela cumprimenta Masashika com uma intimidade que faz Alia franzir a testa. Também Alia sente uma pontada de irritação ao ver a proximidade excessiva entre os dois. Yuki brinca sobre como Masashika costumava ser mais obediente no passado. Masashika pede para ela parar de agir como se fossem próximos na frente dos outros. Yuki então vira seu olhar afiado para Alia e menciona a eleição presidencial. Temos também ela declara formalmente que não pretende perder para uma novata, por mais talentosa que seja. Também em russo, Alia responde que a vitória não pertence a quem tem o nome mais antigo. Yuki ri, admitindo que não entende russo, mas reconhece a faísca de desafio. Silêncio que se segue é pesado, marcando o início oficial de uma guerra fria escolar. Após a saída de Yuki, Alia desaba em sua cadeira, exausta pela pressão.
Masashika coloca uma lata de suco gelado sobre a mesa dela sem dizer nada. Também ela agradece em russo, chamando-o de seu único aliado confiável. Masashika finalmente toma uma decisão. Ele não será apenas um espectador. Ele diz a Elia que aceita ser seu vice-presidente na chapa eleitoral. Alé arregala os olhos, sem acreditar que ele finalmente se comprometeu. Também ela tenta esconder sua alegria com uma resposta ríspida, mas falha miseravelmente. Nos dias seguintes, que se cai sacoi. Mas a Chika conhece os pontos fracos de Yuki melhor do que ninguém. No entanto, ele teme que Yuki use segredos de sua família para desestabilizá-lo. Yuki aparece novamente no refeitório tentando recrutar Masashika para o seu lado. Alia intervém, colocando-se fisicamente entre os dois como uma barreira. Yuki sorri, percebendo que a princesa solitária finalmente encontrou um cavaleiro. Também as tensões aumentam quando o primeiro debate oficial é anunciado para a próxima semana. Alia pratica seu discurso incessantemente, mas sua ansiedade é visível. Masashika a acalma, lembrando que eles são uma equipe agora. Um momento de fraqueza, ela sussurra em russo que ele é a razão de sua coragem. Temos também ele sorrir internamente, adorando como ela confessa tudo sem saber que ele entende. Naquela noite, Masashika recebe uma mensagem misteriosa de Yuki em seu celular. A mensagem pede um encontro secreto no antigo parque onde costumavam brincar. Temos também ele sabe que ir até lá pode ser uma armadilha, mas sua curiosidade fala mais alto. Também ao chegar no parque, ele vê Yuki sentada no balanço, envolta pelas sombras da noite. Também ela olha para ele com uma expressão que ele não via desde a infância. Yuki revela que o avô deles planeja interferir na eleição para garantir o nome dos Suou. Masashika percebe que a disputa não será apenas entre estudantes, mas um jogo de poder familiar. Também ela entrega a ele um envelope lacrado e diz para ele não abrir até o dia do debate. Ele observa Yuki se afastar, sentindo o peso daquele segredo em suas mãos. De longe, escondida entre as árvores, uma silhueta com longos cabelos prateados observa tudo em choque. Também Alia permanece imóvel sob as sombras das árvores enquanto processa a conversa que acabou de ouvir. Seu coração bate freneticamente contra o peito ao perceber que a rivalidade entre Masashika e Yuki é mais profunda do que ela imaginava. Ela balança a cabeça para afastar as dúvidas e decide que não deixará Masashika enfrentar esse fardo sozinho. No dia do congresso estudantil finalmente chega, transformando o ginásio em uma arena de debate político. Alia ajusta sua gravata repetidamente enquanto observa a multidão de alunos sussurrando nas arquibancadas. Masashika se aproxima silenciosamente e coloca uma mão firme no ombro dela para transmitir confiança. Ele sorri levemente e diz que eles treinaram o suficiente para vencer qualquer obstáculo hoje. No palco, Yuki Suou inicia seu discurso com uma eloquência que hipnotiza instantaneamente todo o auditório. Alia observa a aura de liderança natural de Yuki e sente a pressão esmagadora de sua oponente. Yuki lança um olhar desafiador na direção de Masashika, sabendo exatamente como desestabilizar o irmão.
Vai voltar, mas a Pen Masashika não desvia o olhar, mantendo uma fachada de absoluta indiferença que esconde sua estratégia. Também há a vez de Alia subir ao pódio e o silêncio que se segue é carregado de expectativa e julgamento. Também ela começa a falar, mas sua voz vacila levemente sob o peso de centenas de olhos curiosos. Um grupo de alunos leais a Yuki começa a cochichar alto, tentando sabotar a concentração de Alia. Mas a Chica percebe a hesitação dela e sinaliza discretamente com um aceno de cabeça encorajador. Inspirada pelo apoio dele, Alia sussurra uma frase curta em russo para se acalmar sem que ninguém entenda. Mas a Chica sorri internamente ao ouvir a tradução mental daquela declaração de força inesperada. Alia retoma o discurso com uma clareza e autoridade que silenciam instantaneamente todos os sabotadores. O auditório inteiro é envolvido pela paixão sincera com que ela descreve seu futuro para a escola. Yuki cerra os dentes ao perceber que sua estratégia de intimidação falhou completamente. Também ela tenta intervir com uma pergunta capciosa sobre o orçamento, mas Masashika se levanta para responder. Ele apresenta dados precisos e uma lógica impecável que anula qualquer contra-argumento de sua irmã. Também Alia olha para o lado e vê em Masashika o parceiro perfeito que ela sempre desejou ter. Quando o debate termina, o ginásio explode em aplausos estrondosos para a dupla improvável. Yuki reconhece a derrota temporária com um aceno elegante, embora seus olhos prometam futuras batalhas. Após o evento, Alia e Masashika caminham pelo corredor vazio, sentindo o peso do estresse desaparecer. Alia para de repente e agradece a Masashika por não ter desistido dela quando as coisas ficaram difíceis. Também ele dá de ombros e brinca que só fez isso para garantir que teria alguém para fazer seu trabalho no conselho. Também ela faz um biquinho característico e murmura um insulto carinhoso em sua língua nativa. Mas a Chica entende que ela o chamou de idiota adorável e tem dificuldade em esconder seu riso. Eles chegam ao telhado da escola, onde o céu está tingido com tons vibrantes de rosa e roxo. Também Alia confessa que, pela primeira vez, sente que realmente pertence a algum lugar graças a ele. Mas a Chica reflete sobre sua própria solidão e percebe que Alia preencheu um vazio que ele ignorava. Ele promete que continuará ao lado dela até que ela se torne a presidente do conselho estudantil. Emocionada, Alia sussurra "Eu te amo" em russo, acreditando que o vento levará suas palavras sem ser notada. Mas a Chica ouve cada sílaba e sente um calor reconfortante se espalhar por seu peito. Ele decide manter o segredo por mais algum tempo, aproveitando a doçura daquele jogo de palavras. Temos também eles apertam as mãos, selando um pacto de amizade e parceria que nada poderá quebrar. Também as luzes da cidade começam a brilhar lá embaixo, iluminando o caminho para o novo futuro deles. Também Alia ri de uma piada boba de Masashika e o som de sua felicidade ecoa suavemente na noite. Juntos, eles descem as escadas, prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida escolar lhes reserve. Também a jornada de Alia e Masashika está apenas começando, mas agora eles sabem que nunca estarão sozinhos.